Fala aí pessoal, bora estudar aí como é que o mercado está se encerrando no dia de hoje, dia 21 de junho de 2022, são 17 horas e 43 minutos. Começando aqui pelo gráfico do Ibovespa, galera. Ibovespa aí fechando bastante estável também, em 0,17% de queda. Ele subiu um pouquinho, né? Na verdade ele pouco subiu o Ibovespa, né? Ele ficou formando mais um dojizão aí, ó. Subiu um pouco, caiu um pouco, tá vendo? E aí fechou em queda, mais um dia de indecisão aí para o mercado. O mercado ainda continua com a sua tendência de queda, obviamente, mas também continua com um viés de queda, mas pouca força vendedora, tá? Ele vem perdendo força vendedora, o que não significa que ele vai subir. Pode ser que amanhã ele já recupere essa força vendedora e caia mais ainda e retome aí esse movimento de baixa. O fato é que a média de 21 e a média de 8 ainda continuam longe do preço e isso pode estar fazendo com que haja essa perda de força ainda que momentânea aí por parte dos vendedores, tá? Eles podem estar querendo aí fazer com que o preço fique um pouco mais consolidado para uma galera compradora de repente começar a se animar e comprar o Ibov e aí eles afundarem novamente o mercado, tá? Sinais de reversão, por enquanto, a gente não encontra aqui, eu pelo menos não enxergo sinais de reversão. Temos como suporte importante do nosso querido Ibovespa a região dos 97.113 pontos, tá? Os 97 mil pontos basicamente. Temos aí os 100 mil pontos como uma região de resistência bastante importante, resistência barra suporte, né? Uma vez que ele tá aí meio que fecha em cima, fecha embaixo, enfim, tá meio que brigando na região dos 100 mil pontos. Essa é uma região bastante importante. Por isso, inclusive, que ele pode estar resolvendo dar uma descansada aí, tá? E depois para cima no 102.385 pontos, também bastante importante aí para o Ibov. Além de ser uma região de FIBO, importante é essa região de fundo anterior aqui, que foi rompida. Tem também essa região aqui de briga dos fundos anteriores aqui de novembro do ano passado, outubro, novembro, e é isso que nós vemos. Para amanhã, para amanhã a gente não tem como prever o futuro, nem para amanhã, nem para daqui uma semana, enfim, mas é o que eu falei, pessoal. O viés continua sendo de baixa, a tendência continua sendo de baixa, mas eu acredito que ele queira dar uma descansada por aí, queira até fazer um repique para a média de 21 chegar próxima do preço, tá? É isso que eu acredito, então acho sim possível um repique no dia de amanhã, beleza? Índice futuro hoje, mais um dia complexo de se operar no índice futuro, mas ele está aqui hoje, por enquanto, né? Faltam alguns minutinhos para ele fechar, no 0 a 0 aí, pessoal, tá? Também bastante errático, assim como o Ibovespa. Hoje foi um dia de contração de movimento para o nosso mercado, né? E é interessante porque é o que me parece, pessoal, o mercado lá fora, o mercado norte-americano subiu hoje. Eu posso até confirmar essa informação. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu lembrar onde que... Vamos ver aqui no BR Invest para ver se realmente o mercado subiu. Ó, o mercado subiu forte no dia de hoje. Opa, pera aí que dá para ver de novo aqui. É que eu já tinha clicado ali. Portfólio, índices aqui. Olha só, o mercado... mercado futuro Nasdaq subindo 2,56%, S&P também 2 e pouco, Dow Jones 2 e pouco. Lógico, os mercados aqui estão fechados, né? Xangai ficou no 0 a 0, ouro uma leve queda, petróleo Brent aí uma altinha, CAC, FTSE, DAX, né? Eles também subindo um pouco menos do que o mercado norte-americano, mas o fato é que o nosso mercado aqui não conseguiu acompanhar essa grande movimentação de alta. Em contrapartida, o mercado ficou indeciso, ficou lateralizado, ficou com baixa movimentação, tá? Índice futuro, portanto, não foi diferente do Ibov, obviamente.
E ele também está com a mesma opinião minha do Ibov, tá? Tendência de baixa, viés de baixa, o preço tende a baixar, mas por enquanto a gente vê aí uma perda de força dos vendedores, o que pode ensejar um repique momentâneo e talvez até fraco, vamos dizer assim, em relação a toda essa queda, né? Desde os 127 mil pontos aí, um repique fraco para o índice futuro nos próximos dias, apenas para ele reencontrar aí a nossa querida média de 8, tá? Doletinha, hoje foi um dia de queda para o dólar, também frente ao real. Bom, 1,18% até o momento de queda, mas isso ainda não afetou muito aí o nosso gráfico de Heikin Ashi, tá? A gente tinha comentado que no dia de ontem mesmo que ele estava aí uma região bastante importante de resistência, que ele tenderia a ficar nessa lateralização por mais um tempo ainda, inclusive dar uma funilada nesse movimento, né, começar a restringir essa amplitude um pouco mais, e é o que a gente está vendo no dia de hoje. O estudo que a gente fez ontem continua valendo para os próximos dias aí, pelo menos para amanhã, né? Acredito eu que a tendência de lateralização vai continuar no dólar, ele vai continuar fazendo aí um movimento de contração para depois tentar expandir, seja para cima, seja para baixo, tá? É importante mencionar e repisar que temos aí uma região de resistência importante, onde ele se encontra agora, mas não vejo sinal de compra e nem tampouco sinal de venda. Na verdade, quando ele está lateralizado assim, eu prefiro ficar de fora, tá, pessoal? Mas, obviamente, quem gosta de tomar risco aí, se eu fosse tomar risco no dólar, sem sinal algum, apenas entrar pelo risco, eu iria buscar aí um sinal de venda, pelo menos por enquanto, tá? Vamos dar uma olhada no DI. Juro futuro, que é bastante importante aí também para a gente acompanhar, uma vez que ele dita como é que também vai se movimentar o mercado de renda variável, né? Quanto mais sobe o juro, menos dinheiro sobra para renda variável, há mais retirada de dinheiro do nosso mercado, da B3, enfim. E o juro futuro hoje ficando no 0 a 0, mas ele está mostrando que dentro de uma tendência de alta, ele fez uma pancada aqui, aparentemente uma pancada que está sendo neutralizada, então poderia talvez ser um movimento de exaustão aqui, poderia ser um belo de um movimento de exaustão aqui. A gente pode observar que nessa última alta ele não fez nenhum movimento assim. Aliás, o único candle que se aparenta a esse daqui, que ele fez no dia 14 de junho, é esse candle aqui, pessoal, olha só, do dia 14 de março, tá? Inclusive mesmo dia 14, né? Um de junho, um de março. Depois veio uma bela de uma queda aí de 11%. Já pensou começar aqui uma queda de mais ou menos 11%? Seria bem interessante aqui. Ele iria para os 12 pontos, 12,250 mais ou menos aí, pontos, o juro futuro, tá? Vamos ver se vai ser isso mesmo ou não. Por enquanto não vejo nada, viés de alta, continua a movimentação para cima e vamos que vamos. Índice financeiro, os índices das nossas instituições financeiras aí caindo 0,83% no dia de hoje. O que indica sim que essa média de 8 está servindo como uma bela de uma resistência, infelizmente, né? E o que pode também indicar uma ruptura dessa região de ombro, cabeça a ombro. Vamos colocar aqui no gráfico de candles, olha só a briga nessa região dos 9.618 como está e como a média de 8 por enquanto está funcionando como resistência forte, tá? Tanto no Heikin Ashi quanto aqui no gráfico de preços, o oco ainda não foi acionado. Ele ainda está engatilhado, ainda pode ser acionado, mas não foi, tá? O que a gente pode observar, sim, é um viés de baixa para o índice financeiro. Tem um pivô acionado aqui? Eu acho que ainda não pode se dizer isso. Amanhã é um dia importante, de repente, para definir se vai ter um pivô acionado aqui de baixa ou não, tá? Por enquanto, eu não digo que há uma tendência de baixa forte, apenas um viés de baixa
que também não dá para se falar que é um viés fraco, tá? É uma coisa meio que moderada, temos todas as médias apontando para baixo e todas alinhadas para baixo, tá? As nossas 3 médias aqui. Mas tendência zigue-zague de baixa eu ainda não vejo no índice financeiro. Ponto crítico para ele aí, beleza? Petrinha. Bom, a Petrinha hoje caindo 2%, então ela continua aí nessa região bastante brigada, né? Essa região aí dela, entre os 27,85 e os 26,37. Geralmente, pessoal, essas regiões de FIBO aqui maiores que a gente traça aqui, ó, que tem um intervalo maior, geralmente uma região de briga forte aí dos ativos, tá? Quando o preço ele começa a se encontrar nessa região, ele tende a ficar brigando, aí é uma região bastante difícil de se passar para cima ou para baixo, lógico, geralmente, tá? Petrinha continua em sua tendência de baixa, inclusive hoje ela acelera essa queda, ainda não está representada aqui no gráfico de Heikin Ashi por conta da suavização dele, mas a gente pode ver isso aqui no gráfico de candles, olha só, por enquanto não está dando continuidade desse movimento de alta que a gente viu ontem, muito pelo contrário, 2% de queda é uma queda relevante, tá? Mas ainda não descarta a possibilidade de um repique aqui para Petrinha, dada a distância que ela tá das nossas queridas médias principais aí, beleza? Suporte importante, como a gente falou, é 26,37, depois só 25,63. A Valecita subindo aí 0,66, né? E a gente tá vendo que a Vale e a Petro, elas não estão se encontrando muito nos seus movimentos, né? A gente tá vendo aí a Petrobras caindo, a Vale subindo ou vice-versa. Hoje a Vale começa a subir, o que traz aí uma esperança para a galera que está comprada na Vale aí nessa região de suporte, né? Que ela respeite essa região de suporte em 74,87 e não acelere esse movimento de baixa dela, né? A Vale, ela está fazendo, pelo menos está querendo fazer mais ou menos o mesmo movimento que o dólar tá, pessoal. Uma alta muito forte, uma queda também com a mesma força, né? Mas no sentido contrário. E isso daí, para mim, é sinal de que ela tende a não ir para um lado nem para o outro, tá? É lógico que a gente não pode afirmar nada no mercado, mas acredito que a Vale passe por um período de lateralização aí e reduza esse range que ela formou de 22%, pessoal. Uma perna de 22% é muita coisa, tá? É uma volatilidade muito grande, beleza? O milho, nosso querido milho aí, depois de eu ter estopado o milho com stop de proteção, hoje ele resolve cair mais de 3,5%, lembrando que eu estava vendido no milho, e eu comentei ontem com vocês que estava acreditando mais em uma compra nele, né? Seria mais fácil, só que é o que eu falo, não dá pra gente prever, ninguém, aliás, consegue prever o mercado, e aliás o gráfico nem serve para isso, tá, pessoal? Esqueçam essa ideia de prever gráfico. É impossível, é energia gasta à toa e gráfico não serve para isso e também não é necessário, ok? A gente não tem que adivinhar para onde vai o movimento, a gente tem que só ir de acordo com a força dominante do mercado. A gente tem que aprender a identificar para onde o mercado está indo, para onde o ativo está caminhando e buscar aí bons pontos para entrar junto com o movimento e não formar um movimento ou tentar adivinhar para onde vai indo o mercado, tá? O milho é um exemplo disso. Ele, diferente do que eu comentei com dele ontem, ele segurou aqui no nosso stop ATR lindamente, cirurgicamente, e agora começa a esboçar aí uma queda muito, muito bonita, na verdade, né, para o milho. Não vou vender amanhã na abertura, tá? Mas pode ser que eu venda no fechamento, dependendo de como se desenrolar aí o dia de amanhã no milho, tá? Muito, muito interessante essa movimentação para quem procura venda. Agora mudou minha visão, o meu estudo sobre o milho, tá? Tá dando ponto de venda, pelo meu setup do milho ainda não tá dando ponto de venda, mas pode dar já amanhã.
O boizinho continua sem força, né? Caindo aí 0,12%, é aquela história, viés de alta, tá com uma segurando aí na média de 8, o que indica uma forte força compradora, mas também é uma força compradora que ela sim, ela tá forte talvez por falta de vendedores, vamos dizer assim, tá? Porque também não tá conseguindo andar para cima, né? Então tá indo por inércia. Por enquanto é o que a gente está vendo no boi. Continua longe das médias, ainda não vejo possibilidade alguma no nosso querido boi. E para finalizar, nós temos aí o cafezinho subindo 2,24% aí, tá nessa bagunça, não vejo nada para ser feito no café, vai tentar fazer mais um pivôzinho, quem sabe para bater nos 308, tá? Mas aqui é muito arriscado, tá muito bagunçado, enfim, não é uma região, essa região inteira aqui, ela não me atrai, tá? A verdade é essa, beleza? Essa região não me atrai, inclusive eu acho que eu nem vou ficar vendo café aí por esses tempos, porque até ele resolver sair dessa região vai demorar e, enfim, seria perda de tempo. Bom, é isso, pessoal, que eu ia conversar com vocês. Eu vou ficando... uma coisa importante não, mas interessante, que eu ia mencionar com vocês é a Renova, que é a Renew. Fiz um day trade nela hoje, pessoal, e olha como ela foi linda, né? Ela já tá no meu radar aí desde o começo da semana, desde ontem. São essas as ações que eu vou acompanhar durante essa semana. E a Renew era uma delas e hoje eu fiz um day tradezinho nela, logo aqui na abertura. O que aconteceu aqui? Eu acho que é interessante a gente estudar isso, né? Ela fez essa barra gigantesca, uma barra de força, que na verdade acredito eu que seja um gap, olha só, é um gap, mas é um gap de fuga, tá? E eu opero também pelo Heikin Ashi, e eu tava vendo que poderia ser um gap de fuga e que seria uma barra de força, porque ela já estava acima da região de resistência aqui desse último topo, tá? Coloquei uma ordem aqui, não acionou, fui descendo a ordem até este ponto aqui. E aqui ela foi acionada, minha ordem de compra foi acionada. A princípio o meu stop estava aqui embaixo, então era um stop grande aí, né, de 7%. Isso por quê? Porque é um ativo com pouca liquidez, então qualquer um consegue levar o ativo para cima ou para baixo, enfim. Se viesse um player um pouquinho maior, ele fazia afundar, e eu queria, na verdade, me proteger dessa volatilidade, dessa manipulação, vamos dizer assim, né, no bom sentido, tá? E aí ela encebou um pouquinho, começou a subir, foi embora, desceu, pessoal, e aqui eu ajustei o meu stop e logo depois eu acabei saindo porque eu tinha parado de operar o índice. Eu falei, agora para mim também chega de ações, e acabei saindo aí com um belo lucro, e ainda bem porque depois disso ela não andou mais. Um outro trade que eu fiz também foi em fertilizantes Heringer. Se eu não me engano, foi em fertilizantes Heringer. Não, foi na VEG. Eu acho que eu não entrei na Heringer. Foi na VEG. Eu fiz aí um tradezinho na VEG. Mesma coisa também, pessoal. Só que aí eu esperei um pouquinho mais a VEG, eu entrei logo. Deixa eu pensar aqui, deixa eu voltar aqui. Não, entrei logo aqui na ruptura dessa máxima. Entrei logo na ruptura dessa máxima pelo mesmo motivo, tá? Ela estava rompendo esse topo, tudo, a máxima já estava bem longe. Entrei sem muita convicção, para ser bem sincero. Eu estava torcendo para fazer um inside bar aqui, não fez e foi embora. E foi só conduzir o trade também. Saí mais ou menos por aqui também, 1 hora, por aí mais ou menos. Acho que eu saí aqui, ó. 2h45 da VEG, tá? Também foi um outro trade que eu fiz. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, um bom descanso a todos vocês. Por favor, não se esqueça de considerar deixar o seu like, se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer a comunidade. E vamos que vamos. Se vocês quiserem participar do Telegram, eu estou formando um grupo do Telegram gratuito. Só clicar no link aí embaixo, tá aberto para todo mundo, a gente troca ideia lá e tudo mais. E eu também... a galera que mais engaja comigo nesse grupo do Telegram, eu acabo levando para o Discord, tá? Onde eu faço transmissão lá ao vivo, para a gente trocar ideia durante o pregão mesmo. Então, também não tem custo, mas também não é qualquer um que entra, tá?
eu convido a pessoa que tem mais engajamento, que está mais com afinidade, é mais afim de realmente aprender, vamos dizer assim, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui, até mais, valeu, falou, tchau, tchau, pessoal.